Hello, guys! Você sabe identificar o uso do verbo to be em estruturas que indicam tempos do futuro? Vem comigo! Olá, pessoal, tudo bem? Você já aprendeu que o verbo to be é um verbo muito importante da língua inglesa e que ele significa, na maioria das vezes, em língua portuguesa, o verbo ser ou estar. E como será que ele aparece em tempos que indicam ações ou estruturas do futuro? Então, para começar nosso vídeo, nós temos aqui uma referência, né? Eu trouxe uma imagem que talvez muitos de vocês reconheçam. É uma referência de uma série, de um seriado estadunidense, em que a principal frase da música tema desse seriado é I'll be there for you, como está escrito aqui nessa imagem. Então, aqui a gente observa que tem uma estrutura que é esse apóstrofe LL. Este apóstrofe FLL está indicando a abreviação de uma palavrinha que é will. Essa palavra will é uma das partículas, é um dos verbos, uma das formas que a gente utiliza para estruturas no futuro. Então, quando a gente olha para essa frase, I'll be there for you, o que que ela significa? Eu estarei lá para você. O verbo ser, que é o verbo to be, sem a partícula do to, a gente só usa esse to antes de verbos quando a gente quer indicar o infinitivo deles. Aqui, como não é o infinitivo, a gente está conjugando esse verbo no futuro. A tradução mais apropriada seria eu estarei lá. I will be there. Então, observem que ele pode tanto estar escrito, né, completo, ou da forma abreviada. Então, o will, este verbo, é uma das formas mais comuns que a gente encontra para estruturas do futuro. Então, colocamos aqui nesse quadro alguns exemplos de sentenças, né, que estão no futuro de duas formas. Coloquei, inclusive, duas formas diferentes, né? O will com o be, que sempre vai dar essa ideia de ser, será ou serei, a depender do sujeito, né, que vem na oração, e também o will be mais um verbo com ing, que seria o gerúndio, seria estará sendo ou estarei fazendo alguma coisa. A gente vai observar aqui nos exemplos que essas duas formas são bastante comuns. E é uma das maneiras que a gente indica o futuro. Tem outros que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Nessa primeira coluna, né, a primeira frase diz: I will be ready to discuss social issues next meeting. Eu estarei pronto ou pronta para discutir problemas sociais no próximo encontro. I will be, poderia ser assim, ou da forma abreviada, como eu já mostrei. No exemplo de baixo, I think many cities will be more sustainable in the future. Eu acho que muitas cidades serão mais sustentáveis no futuro. Importante lembrar que quando a gente usa o will, nada é modificado para os pronomes, né? A gente sabe que no presente, por exemplo, quando a gente tem he, she ou it, que é a terceira pessoa, o verbo sofre uma pequena alteração. No caso do will, ele vai ser sempre igual para todos os pronomes. Aqui, no terceiro exemplo dessa primeira coluna, já está uma forma com o gerúndio também, um terceiro verbo, né, com o gerúndio, que é essa forma do ing. The government will be investing in more renewable energy in a few years. Então, o governo estará investindo, né, em mais energias renováveis em alguns anos. Então, alguns exemplos para vocês observarem. Ao lado, na segunda coluna, nós temos a forma negativa do will, quando a gente quer dizer que não, existe a partícula not, né? Nós grudamos ali no will, tanto pode ficar junto, como tem nesse segundo exemplo, o won't be, ou separado, como no primeiro exemplo, I will not be. No primeiro exemplo, I will not be responsible for that decision. Eu não serei responsável por essa decisão. Many jobs won't be available in traditional sectors. Muitos trabalhos, muitos empregos não estarão disponíveis em setores tradicionais. E tem mais alguns exemplos que vocês podem observar aqui com mais calma, né? Com o tempo, tentando fazer a compreensão deles. Só para lembrar que nas frases interrogativas, como o will é um verbo auxiliar, ele vai ser posicionado antes do sujeito, como tem aqui nos exemplos. Observem que todas as frases começam com esse will. Cuidado, né? Muita gente também pode confundir essa frase, que é uma pergunta, achando que talvez o will pode ser um nome próprio, porque a gente sabe que o will também pode ser a abreviação do nome William, né? Então tem que observar, veja se realmente é uma frase
interrogativa, se tem um ponto de interrogação, porque aí ele não vai ser um nome próprio, vai ser o verbo, o eu que dá a ideia de futuro, né, um verbo auxiliar. E aqui a gente tem o primeiro exemplo, né, dessa coluna, "Will she be a leader in her field?" Ela será uma líder no campo dela. Tem mais alguns exemplos para vocês observarem aqui com ING, ó, esse terceiro exemplo aqui da terceira coluna. "Will young people be engaging more in politics?" Pessoas jovens, né, os jovens estarão se engajando mais na política, com uma forma de pergunta, já com o verbo também, no gerúndio, com a forma do ing. Essa forma do uso do will, ela é muito comum quando a gente tem um futuro que é um pouco incerto, ou um futuro que não é programado, uma previsão, algo que a gente imagina que vai acontecer. Existem outros usos também para o will, mas quando ele indica mesmo o futuro, mais ou menos tem essa ideia de algo que a gente imagina que vai acontecer, que não está certo, que não está programado. Por quê? Nós temos outras formas, como eu falei, de mostrar que alguma frase, alguma ação está no futuro também, que não é com o will. Então, aqui neste quadro, a gente tem o uso, por exemplo, do presente progressivo, que é aquele que a gente usa o verbo to be no presente e o verbo em seguida com o ing, dando ideia de que algo vai acontecer. Por exemplo, nessa primeira frase aqui, ó, da forma afirmativa. "We are meeting experts to discuss climate solutions later this evening." Nós, ao pé da letra, seria assim: nós estamos encontrando especialistas para discutir soluções climáticas mais tarde nessa noite, né? Hoje à noite, mais tarde. Quando a gente lê assim, nós estamos encontrando especialistas, a gente sabe que não é exatamente agora, a ideia é que isso vai acontecer mais tarde, à noite. Então, é geralmente utilizado o presente progressivo para dar essa ideia de um futuro muito próximo, algo que vai acontecer logo. Outra forma também, que é muito comum de se indicar frases assim no futuro, é com o going to. Going to, essa expressão que é o verbo go, que é o verbo ir, mais o ing e mais a partícula to. Going to geralmente vai dar a ideia de vai ou ir, né? É o verbo ir. Por exemplo, aqui, ó, "They are going to the movies tomorrow evening." Ao pé da letra, se fôssemos traduzir, ao pé da letra seria algo como: eles estão indo para o cinema amanhã à noite. Aqui a gente pode entender que eles vão, né, é algo que está programado, é algo que vai acontecer. Então é muito utilizado o going to para dar essa ideia de um futuro próximo, algo que você já sabe quando vai acontecer. Temos mais alguns exemplos aqui da forma afirmativa. Na forma negativa, é muito simples, a gente já aprendeu a fazer a forma negativa com to be, então a gente tem I am not participating, eu não vou participar. Ao pé da letra seria eu não estou participando, mas como é para dar uma ideia de futuro, olha o next year aqui no próximo ano, eu não vou participar. They are not investing, eles não vão investir. E assim vai, com o not, né, que pode ser abreviado ou sem abreviar. E para fazer a pergunta, a mesma coisa que a gente viu com o will, o verbo auxiliar precisa ir para o início da pergunta, então o verb to be é que vai lá para o comecinho da pergunta. O primeiro exemplo, só para a gente olhar, ó, "Is our class studying sustainability this semester?" A nossa turma vai estudar sustentabilidade neste semestre? Então aqui tem mais alguns exemplos para vocês observarem e uma coisa bastante importante, né, de uma maneira informal, é muito comum a gente encontrar esse going to sendo substituído pela palavra gonna, que é essa que tem bem aqui embaixo, gonna, que é como se fosse uma abreviação, né, é muito coloquial, inclusive, não só na oralidade, mas também de forma escrita, né, em situações mais informais. "I'm gonna study hard for Enem." Eu vou estudar bastante, vou estudar duro para o Enem. Então aqui eu tentei mostrar para vocês algumas formas mais comuns do verb to be, como ele aparece em frases em diferentes estruturas, né. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês esse texto que foi retirado do site da NASA, né, que inclusive tem uma temática bem atual. Eh, a gente viu recentemente a questão da Artemis 2, né, a missão que foi lá para a Lua. Então, esse texto ele vai falar um pouco sobre isso, essa exploração lunar, a exploração da Lua.
Se a gente observar, nesse texto foram usadas 2 formas de tempos futuros diferentes, né. A gente tem aqui, ó, "We are going back", e mais abaixo um pouquinho nós temos "will build". Nesse segundo exemplo, que é "we will build", bem aqui, não está com o verbo to be, que é o foco do nosso vídeo de hoje. Foi usado aqui um outro verbo, que é o verbo construir. Então aqui, o que que ele está dizendo nesse subtítulo, né. Primeiro, lunar exploration, seria a exploração lunar. A Lua é uma cápsula do tempo de 4,5 bilhões de anos de idade. Então aqui a gente tem essa estrutura 4,5 billion year old time, tudo isso vira um grande adjetivo para a cápsula do tempo, né. E ele está dizendo aqui, ó: "We are going back to the moon", nós vamos voltar para a Lua, aí eles estão afirmando que há um plano para isso, então nós vamos voltar à Lua para descobertas científicas, benefícios econômicos e inspiração para as novas gerações de exploradores. Mantendo a liderança da exploração americana, aí aqui, nós construiremos, uma aliança global e exploraremos o espaço profundo para o benefício de todos. O interessante de observar o uso diferente dessas estruturas é que aqui se tem aquela certeza de que eles vão voltar à Lua, né, já está programado, já tem um estudo para que se volte à Lua na missão Artemis 3, então já se sabe. Então por isso eu uso a escolha do going to, que é esse futuro mais programado. E aqui embaixo já foi utilizado uma outra estrutura que é com will, porque aqui já é uma coisa que, sim, não se sabe muito bem, mas se pretende que aconteça. "We will build a global alliance". Nós vamos construir uma aliança global, que é o que se intenciona de fazer, né, não é certo, não é programado. Mas enfim, um exemplo que a gente consegue observar os 2 usos de estruturas diferentes do futuro. Espero que vocês tenham compreendido bem, né, que existem vários tipos diferentes de estruturas que indicam tempos do futuro com o verbo to be. E hoje foi o nosso assunto. Espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhem, continuem nos acompanhando nas redes sociais, nas plataformas, assistam aos nossos vídeos, às nossas lives e continuem com a gente. Até a próxima.